Voltamos, pessoal. Continuamos agora o estudo do processamento da recuperação judicial. No nosso último vídeo, verificamos a estrutura da petição inicial, que é o documento que vai iniciar o processamento, o rito da recuperação judicial. Bom, como ele se passa inteiramente em juízo, o pontapé inicial dado, com os documentos exigidos no artigo 51, cabe ao juiz deferir o processamento. Vejam, ainda não é a recuperação judicial em si, é o processamento da recuperação. Como assim, Fred? Ora, nós já vimos que o devedor não apresenta na petição inicial o plano de recuperação. Esse plano de recuperação será apresentado aos credores em um momento oportuno, e a gente vai falar disso agora. O que o devedor faz na petição inicial é apresentar todos aqueles documentos, aquelas determinações do artigo 51. Estando ok, estando em termos, o juiz vai deferir o processamento. E, ao deferir o processamento, vai tomar algumas atitudes. Vai determinar algumas circunstâncias que estão previstas no artigo 52 da 11.101. Esse artigo 52 diz mais ou menos o seguinte: estando em termos a petição inicial, cumpridos os requisitos do artigo 51, o juiz vai deferir o processamento e vai 1. Nomear o administrador judicial. A partir daquele momento, o devedor terá ao seu lado a companhia, a fiscalização daquela figura que nós já estudamos. O administrador judicial será nomeado pelo juiz dentre a lista de indicados, de nomeáveis que os fóruns têm para que haja o acompanhamento das atividades do devedor. Essa é a primeira atividade exercida pelo magistrado. Depois ele vai verificar se existe algum caso de dispensa de certidões negativas. Pode ser que o devedor tenha apresentado certidões negativas e no processamento da petição inicial, até a análise do magistrado, possa ter decorrido um tempo e pode ser que o juiz exija certidões desse período, por exemplo, ou pode determinar a dispensa de apresentações de certidões de débitos, por exemplo. Então, primeiro, nomeia administrador, depois verifica se vai dispensar a apresentação de certidões negativas ou não, conforme o caso, e aí vem uma questão importantíssima. O inciso 3 do 52 determina que o magistrado ordenará a suspensão de todas as ações individuais movidas em face do devedor. Então, o inciso 3 estabelece que o juiz, quando recebe a inicial, vai ordenar a suspensão de todas as ações individuais movidas em face do devedor. E aqui a gente precisa fazer algumas ressalvas. Então, vamos lá. Bom, não serão todas as ações individuais que serão suspensas. Essa suspensão deve durar o prazo para aquelas que estarão sujeitas à suspensão. Prazo de 180 dias, é o que determina a lei. Temos decisões do STJ prorrogando esse prazo por até mais 180 dias. Então, qual é a regra? Suspensão das ações individuais movidas contra o devedor pelo prazo de 180 dias. Segundo o STJ, decisões do STJ prorrogáveis por mais 180. Atenção! Não são todas as ações individuais que serão suspensas. A lei faz algumas exceções. O próprio inciso 3 menciona circunstâncias em que não vai haver essa suspensão. Então, primeiro caso em que não há suspensão: quando as ações individuais versarem sobre quantias ilíquidas, ou seja, quando houver a busca por determinação do Poder Judiciário do quantum é devido. Diferentemente, se alguém está promovendo ação, por exemplo, monitória, em que o valor já está lá, líquido, certo, exigível, na ação monitória, na sua segunda fase, ou quando há uma execução de título, o que não acontece em questões ou discussões ilíquidas, em que haverá necessidade de apuração do valor no juízo onde se passa, para depois ser
apresentado no plano de recuperação e aí sim sofrer ou não essa suspensão. Mas isso depois dessa liquidação. Se forem quantias líquidas, não estarão sujeitas a essa suspensão. A mesma coisa acontece com ações trabalhistas, que também forem ilíquidas. Se eu já tenho uma execução trabalhista, eu já posso, entre aspas, cuidar dessa questão de suspensão. A gente vai ver isso com mais calma, mas em algumas circunstâncias. Mas as ações trabalhistas também, como regra, seguirão o seu curso natural, sem a suspensão, para apuração lá na Justiça Especializada, dos valores devidos aos colaboradores, enfim, àqueles que são legitimados para tanto. A terceira exceção diz respeito aos débitos fiscais tributários. Existe até uma previsão na lei da possibilidade das fazendas públicas promoverem acordos, e isso existe porque as legislações tributárias permitem essa flexibilização de parcelamentos e tal, só que não vai ser um parcelamento específico para uma pessoa, para uma empresa. A regra do jogo já vai estar estabelecida e vai ser aplicada a esta ou aquela empresa. Mas essas ações de natureza fiscal tributária também, como regra, não ficarão suspensas. Elas continuam correndo e em um determinado momento, se for o caso, passarão a sofrer, entre aspas, influência do plano de recuperação. Vai ficar mais claro um pouquinho para frente. Mas o que é importante, não serão então todas as ações individuais que ficarão suspensas. Nós temos essas três exceções. Uma, ações de conteúdo ilíquido. 2, ações de natureza trabalhista. E 3, ações de naturezas fiscais tributárias. Essas, a priori, não ficarão submetidas a essa suspensão. Bom, mas por que essa suspensão por esses 180 dias? Porque, a rigor, uma vez que é deferido esse plano de recuperação, haverá, entre aspas, uma solução, pelo menos uma perspectiva de solução dentro desse prazo. Mas o próprio STJ reconhece a possibilidade de uma duração maior desses 180 dias para essas resoluções no próprio processamento. E na prática a gente sabe que é muito difícil em 180 dias as coisas ficarem resolvidas, ou pelo menos pré-estabelecidas num processamento de recuperação judicial. Então, a regra legal é de suspensão de 180 dias, havendo a possibilidade, por jurisprudência do STJ, de prorrogação por mais 180 dias. Então, além dessa suspensão, o juiz também vai determinar que o devedor apresente mensalmente, a doutrina chama de extratos, né? Mas são as informações dos seus débitos, dos seus passivos, dos seus ativos, da entrada ou de receita que ele conseguiu apurar durante os períodos, para que todas as informações continuem sendo mantidas, atualizadas perante o juízo e o próprio administrador. Por último, vai também determinar a intimação do Ministério Público e da Fazenda Pública para verificação de eventuais irregularidades, para a verificação de eventuais passivos de ordem fiscal tributária eventualmente não apresentados, até porque eles têm interesse também na própria manutenção e arrecadação da natureza da atividade empresarial. Ok? Então, basicamente, nós temos essas 5 atividades que serão desenvolvidas assim que o plano for deferido. O que é mais importante, uma vez que houver o deferimento do processamento, então, recebida a petição inicial e for deferido, o devedor terá o prazo de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial. Então, uma vez que a petição esteja de acordo com o artigo 51, depois de tomar todas essas providências dos incisos do artigo 52, o devedor, a partir desse despacho, terá 60 dias para a apresentação do plano, ok? E, obviamente, todas essas informações vão constar de um edital que o magistrado precisará fixar,
com aquela relação de credores, com aquelas informações que o devedor apresentou com base no artigo 51, informando de maneira pública que a partir daquele momento aquela pessoa jurídica está em processamento de recuperação judicial. Ainda não está em recuperação judicial porque ainda não foi apresentado nem aprovado o plano, mas já está em processamento de recuperação judicial. A partir daí, apresentado o plano em 60 dias, se não houver objeção nenhuma, então, o devedor apresenta o plano. Se nenhum credor manifestar objeção, e o prazo é de 30 dias para apresentação de objeções, se nenhum credor apresentar nenhum tipo de objeção nesse prazo, haverá o, entre aspas, deferimento do plano e o plano vai ser cumprido. A partir daí, o plano passa a ser cumprido, a recuperação fica, entre aspas, ativa, se transforma em uma recuperação em cumprimento. Então, se o plano apresentado não sofrer objeções, haverá o processamento do plano conforme fora aceito, entre aspas, porque não houve objeções, pelos credores. Entretanto, se houve algum tipo de objeção dos credores, o juiz designará uma assembleia geral, uma reunião geral, com esses credores todos. Não só os que apresentaram objeções, mas também com aqueles que não apresentaram objeções. Essa assembleia tem que acontecer dentro de 150 dias. Então, se a gente somar o prazo de 30 dias das objeções, mais os 150 dias de assembleia, nós teríamos aí os 180 dias em que essa circunstância estaria resolvida. O que é importante, e isso também está estampado na recuperação judicial. Caso o devedor não apresente o plano em 60 dias, então o juiz recebeu o inicial, estava 319 mais 51, ok, todos os requisitos preenchidos, deferido com as determinações judiciais do 52 e prazo para o devedor apresentar o plano. Se o devedor não apresentar o plano em 60 dias, aquele pedido vai se convolar em falência. Uma vez apresentado o plano, houver objeções, se não houver, ok, passa ao cumprimento. Mas se houver objeções, vamos para a Assembleia Geral. Se na Assembleia Geral não houver aprovação do plano, então, aqueles credores que apresentaram objeção conseguiram demonstrar que o plano era inviável, que aquela formatação apresentada pelo devedor não seria alcançada, que os créditos não seriam satisfeitos e por isso rejeitaram o plano de recuperação. Se houver rejeição do plano, também haverá convolução em falência. Mas essa assembleia também poderá sugerir determinadas alterações. Claro que vai ter que ter anuência do devedor. Óbvio que o devedor vai ter que discutir isso, porque pode ser que um credor não tenha uma classe de credores, por objeção de um grupo de credores, possa não ter ficado satisfeita com uma estrutura do plano, com uma forma de pagamento, com um prazo, e faça uma contraproposta, sugira alterações no plano, isso também é possível, ok? Então a Assembleia pode aprovar, pode rejeitar e pode sugerir modificações. Se ela aprovar, ok, passa ao cumprimento. Se ela não aprovar, convola em falências. E se ela sugerir alterações, eles vão ter que deliberar com a anuência do devedor. Obviamente, tudo isso acompanhado pela figura do administrador judicial. Ok? Muito bem. Então, uma vez que a recuperação passa a ser efetiva, porque houve 0 objeções dos credores ou, mesmo com algumas objeções, a Assembleia aprova o plano de recuperação, então, uma vez aprovado, porque não houve objeções ou porque a Assembleia aprovou, o devedor precisa cumprir à risca o plano de recuperação judicial. Caso o devedor deixe de cumprir o plano nos moldes em que ele conseguiu a sua aprovação, também haverá convolução em falência.
Essa convolução poderá ser requerida pelos próprios credores ou pelo administrador judicial, que vai estar acompanhando o cumprimento, e neste caso o descumprimento do plano de recuperação, e vai poder suscitar isso ao juízo, ok? Muito bem. O que é importante? Perdão. Como eu disse no outro vídeo, uma vez que houve o deferimento da petição inicial, o devedor não poderá desistir do seu pedido. Essa é a regra. Há uma exceção. Caso em Assembleia Geral ele consiga a anuência de todos os seus credores, ok? Então, fazendo um apanhado rápido, pessoal. Petição inicial, vamos fazer uma linha do tempo. Petição inicial, primeira fase do procedimento. Segunda fase, recebimento. Observância do conteúdo da petição inicial. Ainda não falamos em plano de recuperação, ok? Então, primeira fase, primeiro momento, petição inicial. Segundo momento, recebimento ou análise da petição inicial. O juiz pode, indeferir, pode deferir o processamento e pode mandar emendar a inicial, ok? Se ele mandar emendar a inicial, temos uma decisão aí na aula passada, que está aí para vocês darem uma analisada. Se o juiz mandar emendar, vai haver o prazo determinado para essa emenda, ok? Sob pena de indeferimento. E se o juiz deferir a inicial, que é o que nos interessa nesse vídeo? Se o juiz deferir a inicial, nós teremos início ao processamento da recuperação judicial, com um terceiro momento. Neste recebimento, então aqui é o conteúdo do recebimento, ok? Nesse recebimento, o juiz deverá tomar uma série de atitudes. Vai nomear administrador judicial, vai determinar a suspensão das ações individuais, vai comunicar ao Ministério Público e à Fazenda, vai ordenar, dispensar eventuais certidões e vai dar o prazo de 60 dias para que o devedor apresente o plano. Uma vez apresentado o plano, os credores terão até 30 dias para apresentação de objeções ou impugnações, ok? 30 dias para objeções. Se não houver objeção, essa recuperação passa a ser aprovada automaticamente e passa-se ao cumprimento do plano de recuperação que não foi, entre aspas, contraposto, não foi, entre aspas, objeto de oposição por parte dos credores. Entretanto, se houver alguma objeção de qualquer das classes dos credores alcançados por essa recuperação, nós teremos a necessidade de convocação de Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral será reunião com todos os credores que vão deliberar sobre aquelas objeções e sobre o plano. A Assembleia pode, como nós vimos, aprovar o plano, 2, reprovar o plano e 3, sugerir, suscitar adaptações, alterações, que vão depender também da anuência do devedor, óbvio, ok? Se aprova, ok, passa ao cumprimento. Se suscita alterações, ok, vão debater, vão deliberar com o devedor eventuais alterações. E se rejeita o plano, aquele pedido que se iniciou como recuperação judicial vai se transformar em falência. E qual é o grande problema? Aliás, uma observação importante, a falência também vai se dar não só porque o devedor não apresenta o plano em 60 dias, não só porque a Assembleia rejeita, mas também porque o devedor não cumpre o plano de recuperação judicial. Se ele não cumprir, também vai convolar em falência. E qual é entre aspas, qual é a grande diferença imediata que o devedor vai sentir com essa transformação? Ele será afastado da administração das atividades empresariais, dos bens da empresa, e no seu lugar será colocado o administrador judicial. Então, na recuperação, o administrador caminha lado a lado com o devedor. Na falência, e se houver convolução da recuperação em falência, o devedor sai de cena, ele é afastado das suas atividades e no seu lugar fica apenas o administrador judicial administrando toda a massa falida. Mas esse, com certeza, é um assunto para um vídeo um pouco mais adiante, ok?
Eu espero vocês agora lá no AVA, com alguns exercícios de fixação e, obviamente, no chat para que vocês possam tirar eventuais dúvidas. Ok, pessoal? Obrigado pela companhia. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.